Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Hoje, 11 de novembro, 11 de 2020, 21 horas, estamos aqui, ó, mantendo a consistência, trazendo para você sempre um conteúdo de valor para agregar algo na sua vida, para levar você ao sucesso em alta performance. Não existe sucesso se você simplesmente não conhecer o que está acontecendo ao seu redor. As pessoas de sucesso, elas buscam conhecimento e elas buscam atualização. E é isso que eu venho trazer para vocês aqui hoje, atualização. Não sei se você sabe, mas a maioria dos meus alunos acabam se tornando empresários. E aqueles que não se tornam empresários precisam também conhecer um pouquinho sobre as mudanças no panorama da legislação no Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Brunelli do Lago e eu sou advogada há 26 anos e agora especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. E é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que nós vamos falar hoje. Muitas pessoas confundem e falam assim: Silvia, você está defendendo agora a classe dos homossexuais? Porque confundem LGPD com LGBT e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu defendo a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tá bom? Então, dito isso, vamos aos nossos recadinhos. Se você tá aí no Facebook, clique em curtir e compartilhe com as pessoas que você acha que precisam dessa informação. Todas as pessoas que possuem um CPF precisam dessa informação. E se você está aí no YouTube, clica no like e deixa o seu comentário para que a gente possa interagir aqui nessa live que é feita para você com o maior carinho. Então hoje nós vamos falar sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados e qual é o direito dos titulares. E quem são os titulares, Silvia? Você, pessoa física. Então primeiro eu vou dar um panorama sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei geral, ela foi feita para proteger os dados pessoais. E ontem uma pessoa me fez essa pergunta: Silvia, os dados das empresas também são protegidos? Não, os dados das pessoas físicas são protegidos. É a lei de proteção dos dados pessoais. E o que são dados pessoais, Silvia? O seu nome, a sua data de nascimento, o nome dos seus pais, o seu e-mail, o seu telefone, o número dos seus documentos, RG, CPF, título de eleitor, PIS/PASEP, CNH, todos os números que tem como identificar você como pessoa. Agora, nós temos os dados sensíveis também, aqueles dados que ficam armazenados em farmácias, em hospitais, que tem relação com a sua saúde, tem dados sensíveis em relação à sua religião, tem dados sensíveis em relação à sua posição política e tanto a sua ideologia de gênero, qual que é o gênero que você se caracteriza como feminino, masculino ou outro. Então, isso tudo são dados mais sensíveis e também são protegidos. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio só como uma inovação, porque lá na Constituição Federal, no artigo 5º, isso já estava previsto, só que a lei europeia, a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados lá da Europa, ela amplificou um pouco mais e trouxe a obrigatoriedade de, para fazer comércio com empresas, o país tem que proteger os dados das pessoas, e por isso nasceu então, até por causa de um problema comercial também, a necessidade do Brasil fazer uma lei avançada na parte de proteção de dados pessoais. E isso é muito bom para nós que somos os portadores desses dados. Quem são os portadores dos dados? Todo mundo, não só quem tem CPF, não, todo mundo que tem um nome, que tem uma mãe, um pai, um RG, que tem uma informação pessoal. E eu vou falar uma coisa para você. Está dizendo agora no mercado que os dados pessoais são o novo petróleo, então eles valem dinheiro. E quer ver como vale o dinheiro? Quem nunca entrou numa farmácia e a atendente do caixa falou assim para você: você quer pôr CPF na nota? E você fala: não, obrigado. Ah, se você informar seu CPF, você vai ter desconto na próxima compra. E aí você fala: ah, que legal, vou ter desconto, então você informa o número do seu CPF. Olha que legal. Quando você faz isso, você vendeu os seus dados, você vendeu o número do seu CPF para aquela farmácia em troca de um pagamento em dinheiro, que é um desconto na próxima compra. Então, os seus dados valem dinheiro. Então, para de dar seus dados por aí, à torto e à direito, e hoje você vai aprender um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá.
quais são os impactos da LGPD na sua vida agora. Você entender que os seus dados hoje estão protegidos, que esses dados valem muito dinheiro e que você não pode distribuir para cada um deles. Além disso, seus dados estão protegidos por lei contra má fé das pessoas que coletam os seus dados. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei número 13.709 de 2018. Ela foi promulgada pelo presidente da República no dia 14 de 8 de 2018. Só que ela teve um período de adaptação de 2 anos. Então, ela deveria ter entrado em vigor no dia 14 de 8 de 2020. Mas, por conta de uma medida provisória, 959 de 2020, ela ficou um pouquinho postergada e acabou entrando em vigor agora, dia 18 de setembro de 2020. Então, a partir de 18 de setembro, todas as pessoas que coletaram seus dados têm um novo jeito de tratar esses seus dados. Como tratar, Silvia? Vamos lá. Como diria Jack, vamos por partes e nós vamos dar toda essa informação para você entender a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos lá. Primeiro, o que é um dado? Já expliquei quais são os dados. E esses dados eles têm uma vida útil. Como é uma vida útil? A vida útil dentro da empresa que você forneceu. Vamos continuar dando, por exemplo, da farmácia, que a gente começou dando a farmácia como exemplo? Então, beleza. Farmácia, você chegou lá, foi fazer uma compra e a moça do caixa falou, seu CPF na nota? E você fala, não, obrigada. Aí ela fala, olha, você vai ter 30% de desconto na próxima compra. Aí você fala, ah, então coloca o meu CPF aí. Nesse momento, ela coletou o seu dado. O número do seu CPF é um dado pessoal. Ela coletou. E aí, quais são os seus direitos? Vamos lá, você tem direito de saber com qual finalidade essa pessoa coletou os dados. E se você fizer essa pergunta para a mocinha da farmácia, eu vou te dizer que nesse momento aqui, 11 de novembro de 2020, a maioria delas não vai saber. Eu entrei em uma grande empresa de esportes, loja de esportes, e eu perguntei para a moça sobre isso, ela conhecia, ela falou que não conhecia, que ela ia passar essa informação para a gerência para ela informar melhor as pessoas que questionassem sobre isso. Então as empresas ainda não estão adequadas, elas tiveram 2 anos para se adequar, mas ainda não se adequaram. E aí você pode falar para mim, Silvia, por que as empresas não se adequaram? Simples. Existe uma premissa de que só dói quando pega no seu bolso, né? Lembra quando, não sei vocês, né? Eu já tenho 49 anos, eu lembro muito quando foi colocada a lei do cinto de segurança. E aí, num primeiro momento, foi só educativo, então não tinha multa, você tinha que usar o cinto de segurança, mas se você não usasse, tudo bem, né? Você não era multado. O que acontecia? Ninguém usou. Aí colocaram a multa e os pontos na carteira. O que começou a acontecer? Todo mundo começou a usar. Hoje em dia é tão normal usar o cinto de segurança que você já entra no carro e já coloca. E tem carros que não deixam nem você andar, fica apitando uma musiquinha chata lá, avisando que você não pôs o cinto. O meu carro é assim, ele não para. Enquanto eu não coloco o cinto, ele não para de tocar uma musiquinha chata. E aí você coloca o cinto, ele para com essa musiquinha. Então, olha só como é importante. É tão importante que o próprio carro fala, põe o cinto, põe o cinto, põe o cinto, põe o cinto, porque sabe que é não só a sua segurança, mas também porque você pode tomar uma multa e a multa é alta. Então, por que as empresas ainda não estão se adequando? Porque as multas da Lei Geral de Proteção de Dados foram colocadas para serem cobradas só a partir de agosto de 2021. E brasileiro é aquele bichinho que deixa tudo para o último dia. Eu já dei várias aulas aqui sobre procrastinação. O que é procrastinar? Procrastinar é adiar para tomar uma decisão ou uma atitude. E as empresas estão procrastinando para implementar a LGPD. O que elas não sabem é que o Judiciário, o PROCON e o Ministério Público já estão fiscalizando e já estão impondo multas. Por quê? Porque a proibição de imposição de multas é para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, aliás, na data de hoje, ainda sequer está implementada. Então, para a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda não pode multar. Mas
O judiciário já deu várias multas, inclusive mês passado saiu uma decisão contra uma construtora super conhecida, que ela pegou os dados dos compradores dos imóveis dela e passou para várias outras empresas. Então entrou em contato decoradores, instaladores de imóveis, vendedores de imóveis planejados, com esses titulares, com as pessoas que compraram e deram seus dados para a construtora, não para essas empresas. E provado que realmente essas pessoas tinham adquirido esse rol, né, de dados da construtora, a construtora foi condenada a pagar R$ 10.000 por pessoa que eles vazaram os dados. Imagina o tamanho do prejuízo dessa construtora. Então, não é porque a multa vai ser imposta só em agosto de 2021 que você não precisa hoje se precaver. Então, você precisa sim se precaver, tá bom? Porque o judiciário pode te multar, o Procon pode te multar, o Ministério Público pode te investigar, abrir um processo também e acabar gerando multa. Então, para com essa história de procrastinação, esperar para implementar a lei geral na sua empresa só em agosto de 2021. E tem um outro detalhe. Para que você possa implementar a lei geral de proteção de dados como um todo na sua empresa, não é em uma semana. Tenham alguém que vende aí, implemente em 24 horas, isso não é verdade, isso demanda tempo. Eu fiz algumas entrevistas através da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, onde eu sou a diretora de Relações Governamentais. Eu fiz entrevista com alguns DPOs, que é o encarregado de proteção de dados da lei geral, e eles falaram, demora de 6 meses a 8 meses para você conseguir implementar isso na empresa. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa rápida, ela engloba não só a alta diretoria da empresa ou o proprietário da empresa, até a pessoa que faz a limpeza daquela empresa. Então é muito sério, é um aculturamento que tem que ser feito e nós vamos falar disso em outras aulas, mas hoje eu quero falar do direito seu, como dono, proprietário dos dados. Então vamos lá, voltando lá a menina da farmácia, ela coletou e você vai perguntar para ela qual é a finalidade que você está coletando esses dados. Ela não vai saber a resposta, mas se ela soubesse, ela teria que te dizer, olha, nós vamos deixar os seus dados aqui na nossa base de dados para te enviar, por exemplo, propagandas ou marketing, né? Propagandas, descontos, você vai entrar para um clube de descontos aqui na nossa empresa e é para essa finalidade. Vocês não vão vender os meus dados para ninguém, repassar para laboratório, para ninguém? Não, não vamos. E aqui eu abro um parênteses. Houve uma história de uma moça que ela estava concorrendo a uma vaga como executiva em um grande laboratório. E ela foi passando por todas as fases dessa concorrência, né, dessa vaga, era um cargo de executivo, então era um salário alto, teve várias fases desse recrutamento e quando ela chegou lá na fase final, ela recebeu o seguinte feedback: você é super qualificada, aliás, você é a mais bem qualificada de todos os profissionais que nós entrevistamos e passou pelo processo de recrutamento, mas infelizmente nós não vamos te contratar. E ela ficou ali com uma pulga atrás da orelha. Feita uma investigação, ela descobriu que, porque ela comprou um teste de gravidez em uma farmácia que era cliente desse laboratório, a farmácia tinha um contrato onde todos os clientes que compravam ali, o laboratório tinha acesso até para saber o tipo de material que mais saía para eles produzirem. Então nós vamos produzir mais esse medicamento ou mais desse medicamento porque vende mais. Com base nisso, foi cruzado os dados desse CPF dessa pessoa, porque quando ela comprou, ela deu o CPF lá na boca do caixa da farmácia e esse laboratório que ia contratá-la imaginou, ela pode estar grávida, porque ela comprou um teste de gravidez. Olha como isso é muito sério. Então presta atenção, quando você entrega o seu CPF em uma loja, em um supermercado, em uma farmácia, alguém sabe o teu padrão de consumo. Você já assistiu um filme, se você tem acesso à Netflix, que chama O Dilema das Redes? Se você não assistiu, eu vou te forçar a assistir aqui. Vou te forçar não, eu vou te aconselhar a assistir, porque você vai entender como que as redes sociais fazem. Vou dar um exemplo. Eu estava pesquisando uma câmera para poder fazer as lives com vocês. Então, Logitech, eu pesquisei essa marca Logitech. Comprei a câmera, só que não para de ver propaganda da Logitech para mim. Porque por qualquer momento, por qualquer motivo,
A Logitech não entendeu que eu comprei, porque eu não comprei no site deles, porque não tinha a câmera que eu queria, eu comprei através do Mercado Livre. E aí acho que eles não entenderam e eu fico recebendo propaganda da Logitech todo santo dia. Todo site que eu entro aparece propaganda das câmeras da Logitech. Por quê? Porque o algoritmo entendeu que eu estou buscando isso. Faz um teste, coloca lá no Google a pesquisa de um produto que você tem desejo de comprar e começa a perceber. Se você colocar uma geladeira, a geladeira vai perseguir você em todas as redes sociais, porque o algoritmo do Facebook, o algoritmo do Google, o algoritmo do Twitter, o algoritmo de todas as redes sociais, ele marca você como um interessado naquele tipo de produto. Olha que coisa incrível! E por causa disso, você começa a receber propagandas direcionadas àquele tipo de material e parecido com aquilo. Por quê? Porque as pessoas que fazem a propaganda na internet, elas colocam assim, pessoas interessadas em... E aí você foi marcada como interessado, por exemplo, no meu caso, numa câmera Logitech. Entendeu? E é assim que as redes sociais e todos os sites da internet marcam os seus interesses. Então, quando você faz uma compra no supermercado e você não compra muitas frutas, não compra muitas verduras, não compra muita carne, não compra nada que foi vivo, você compra só comidas industrializadas, eles sabem que você tem a tendência à obesidade, tendência a desenvolver alguns tipos de doença. Quando você dá o seu CPF na farmácia, eles sabem o tipo de doença que você tem, porque você comprou, por exemplo, um antibiótico para doença X. Então, eles sabem que você ou alguém da sua família está com essa doença e eles conseguem ter mais informação sobre você do que você imagina. Por isso é tão importante você não dar mais o seu CPF quando você for comprar. Ah, Silvia, mas é tão legal quando eu dou o meu CPF, gera a nota, aqui em São Paulo, a nota fiscal paulista, e eu tenho desconto no IPTU, eu tenho desconto no IPVA, ou eu posso pegar o dinheiro de volta e sacar na minha conta corrente. Então eu vou te dar outra informação. Em relação à nota fiscal paulista, que é a que eu tenho mais conhecimento por estar aqui no estado de São Paulo, foi diminuído muito o valor de retorno para a gente. Então, eu lembro que eu resgatava 300, 400, 500 reais cada vez que eu recebia, né, que eu dava o meu CPF, supermercado, farmácia, nas lojas que eu comprava alguma coisa, eu gosto muito de comprar café, os cafés que eu comprava, eu resgatava esse valor. Acho que há 2 anos atrás mudou isso, diminuíram essa alíquota do que volta para nós e hoje em dia eu não consigo nem resgatar os 25 reais, que é o mínimo que eu consigo resgatar, mantendo o mesmo padrão de compras. Isso significa que eles estão pagando menos pelos seus dados. Ué, se eles estão pagando menos pelos seus dados, por que você vai dar? Para de entregar o seu CPF nas lojas para que ninguém mais saiba o que você está comprando, o que você está comendo, o que você está vestindo, o que você está calçando, o que você está tomando de remédios, para que o sistema não saiba o que você tem, quais são, o que está acontecendo com o seu próprio corpo. Olha como isso é muito sério. Mas voltando lá, olha como isso é invasão de privacidade num nível que você nunca imaginou. Essa live, se parasse aqui, já valia aí R$1 milhão só por esses cuidados que você deve ter com os seus dados. Não entregue seu CPF em mercado de jeito nenhum, para que ninguém saiba o que você está comendo, porque pelo que você come, a gente sabe se você está consumindo muito sal, se você está consumindo só produtos industrializados que vão te causar problemas, se você consome, por exemplo, cigarros e você dá o seu CPF lá na padaria quando você compra, fala, olha, esse cara é viciado em cigarros, ele vai ter provavelmente um problema de pulmão quando você for contratar um seguro de vida, um seguro saúde, vai ser mais caro para você, porque eles sabem que você é um consumidor de fumo, mesmo que você responda negativamente lá na sua proposta. Então, fica esperto, para de dar o seu CPF e de deixar as pessoas rastrearem o que você consome, os seus hábitos, o seu lifestyle, o seu estilo de vida, tá? Fica aí a dica. Bom, aí voltando lá de novo, no balcão da farmácia. Aí você vai perguntar, com qual finalidade? Ah, de marketing. Você fala, então tá bom, eu dou consentimento só para marketing. Eu não dou consentimento para vocês enviarem os meus dados para nenhum outro parceiro de negócios, nem os laboratórios que vocês têm contratos, por exemplo. Aí a menina vai falar, nossa, mas eu não tenho como fazer isso, então eu não vou entregar o meu CPF.
Então, você precisa saber a finalidade com que esse dado está sendo coletado, aonde está sendo armazenado. Está sendo armazenado no seu banco de dados, certo? Seu data center está no Brasil ou está no exterior? Porque as grandes redes de farmácia podem estar usando o data center da Amazon. E aí, sabe quem tem os seus dados também? Os Estados Unidos, onde é a sede da Amazon. Ou algum outro data center em outro país da Europa ou da Ásia. Você precisa saber onde estão os meus dados. Está no Brasil ou já está rodando pelo mundo? Olha como isso é sério. Outra coisa, informação, eu preciso saber aonde estão os meus dados, aonde estão armazenados. Eu tenho que ter um livre acesso a esses dados para que eu possa ter segurança. A palavra segurança ela é muito relativa. E o que é relativa? Ela não é absoluta. Não existe 100% de segurança em nenhum sistema. Existem os hackers, que é o povo do submundo da internet, onde eles entram através da Deep Web, eles entram por trás dos algoritmos que fazem a internet que a gente enxerga aqui, e eles têm acesso a coisas que nós nem sonhamos, a programação por trás. E todos os sites são protegidos, mas eles sempre encontram uma brecha. E eu vou abrir aqui de novo um parênteses para falar sobre a semana passada, onde nós tivemos 3 grandes órgãos do governo invadidos por hackers. O primeiro e o mais grave foi o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Não é o STF, onde a gente ouve direto falar daqueles ministros. Não, 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 não. É o Superior Tribunal de Justiça. STF é Supremo Tribunal Federal, é outro órgão, tá? Então, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, teve o seu banco de dados invadido por um hacker. Ele criptografou todo o banco de dados, todos os e-mails dos funcionários e todos os processos virtuais que estavam dentro da corte e começaram a pedir resgate. O que é uma criptografia, Silvia? Eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Imagina que os seus dados sejam notas de dinheiro e a criptografia é um cofre. Então eu pego essas notas de dinheiro, coloco dentro de um cofre e tranco com uma senha, né? Ou uma senha de números, tem cofres que tem senhas numéricas e tem cofres que ainda tem aquele seletor que vira, né? Vira 3 para a direita, 4 para a esquerda, igual a gente vê em filme, tá bom? Isso é um cofre. A criptografia é como se fosse um cofre, onde você guarda de uma forma segura os seus dados. Só tem um detalhe. Você precisa de uma chave, que é uma sequência numérica gigantesca, para abrir aquele cofre e ter acesso de volta às informações que estão ali. E o que aconteceu? Aconteceu que o hacker colocou uma chave e pediu resgate por essa chave. Não sabemos se o governo pagou esse resgate, mas não tem como abrir sem a chave e a gente sabe que eles já abriram. Então, provavelmente, eu estou aqui alucinando, o governo deve ter pago esse resgate, porque todos os processos que estavam no Superior Tribunal de Justiça, todos os e-mails de todos os funcionários foram criptografados, ou seja, foram guardados na chave que só quem tinha a senha era esse hacker. Olha como foi sério. Além do STJ, na mesma semana foi invadido o Ministério da Saúde. E aí os dados da saúde dos brasileiros, os números da pandemia, os números que envolvem todas as coisas em relação à saúde, ao sistema SUS, tudo também foi invadido. E não parou por aí. Tivemos a invasão também no Ministério da Economia. Fora isso, tivemos a invasão de uma grande seguradora e tivemos a invasão de uma empresa de energia elétrica. Então os hackers estão aí, parece que de propósito, mostrando que as grandes empresas não estão adaptadas à LGPD e nem o governo. Por causa disso, eu não sei se vocês viram, o ministro Fux fez o gabinete de segurança dos dados agora. Aquela história, né? Você só tranca a porta depois que o ladrão entrou. Independente, já colocaram então esse gabinete de segurança, já é bom, já estão trancando melhor os nossos sistemas, melhor para nós, mas eles correram literalmente atrás do prejuízo. E aí eu falo para você assim, qual é
o caminho de um dado quando ele é coletado, quando você entrega o seu CPF, qual é o caminho? A gente chama de vida útil desse dado. Então vamos lá para você entender como é importante essas informações. Primeiro, o dado ele é coletado. O que é a coleta? Quando você informa para uma pessoa os seus dados pessoais. Então você vai, por exemplo, num banco fazer uma conta corrente, você tem que apresentar todos os seus dados pessoais para aquele banco. Você tem que dar o número do seu RG, do seu CPF, o nome dos seus pais, você tem que dar o seu nome completo, você tem que dar a referência de alguém também, você tem que dar o nome do seu cônjuge, se você for casado, e os dados do seu cônjuge, você tem que apresentar até um comprovante de rendimentos. Olha quantos dados sensíveis um banco coleta quando vai abrir uma conta, por exemplo. Então, esse é o momento da coleta, quando você preenche uma ficha em papel ou via internet, ou quando você informa verbalmente e a pessoa anota e vai para o banco de dados. Esse é o momento da coleta. Depois do momento da coleta, vem o momento do armazenamento. Esses dados vão ser colocados dentro de um sistema, ele vai ficar armazenado. E esse armazenamento é um lugar onde tem que ter muita segurança, porque é nesse armazenamento que pode haver a invasão de hackers e esses dados vazarem, como aconteceu aí na seguradora, nos órgãos públicos, nos ministérios e também nessa empresa de telecomunicações, tá bom? Aliás, de eletricidade. Depois você tem o uso desses dados. Então vamos supor, para que o banco vai usar esses dados? Ele vai usar esses dados para aumentar o limite do seu cheque especial, o limite do seu cartão de crédito, para te conceder um empréstimo, para te emprestar um dinheiro para você comprar um carro, um imóvel. Ele vai usar esses dados, ele vai poder emprestar esses dados ou distribuir esses dados, por exemplo, com o Serasa, para saber se você é um bom pagador ou não. E aqui eu abro um outro parênteses. A única hipótese que uma empresa pode entregar os seus dados para outra empresa é se você é inadimplente. Então, você comprou algo e não pagou, você entra como inadimplente. A Silvia não pagou algo, ela virou inadimplente, ela não pagou, ela é uma má pagadora. Então, essa pessoa que é o credor desse valor, ele pode pegar esses dados da Silvia, mais o valor do débito e entregar para outras empresas. Então, pode passar para o Serasa, para ficar lá na lista negra, né, para negativar o seu nome, pode mandar para um cartório de protesto, pode mandar para terceiros cobrarem, então escritórios de advocacia, empresas de cobranças extrajudiciais. Então essa é a única hipótese que eles podem distribuir os seus dados para outra empresa, né, fornecer os seus dados para outra empresa, mesmo sem o seu consentimento, porque você ficou inadimplente. Aí você perde o direito porque você pisou na bola primeiro, tá bom? Então vamos lá, uso dos dados. Então ele só pode usar com as finalidades que você deu consentimento. Você deu consentimento para ele dividir os dados com outra empresa? Não sei, hein? Se você deu, eles podem. Você deu finalidade de marketing? Sim. Você deu finalidade de criar um clube de desconto? Sim. Você deu finalidade para eles, de repente, te colocarem lá em uma lista VIP? Sim. Então, qual consentimento? Silvia, o que é consentimento? Quando eu dou um consentimento, eu estou autorizando o uso desse dado com uma finalidade específica. Geralmente a lei, ela fala muito em consentimento tácito. Se eu silenciei, se eu não falei nada em relação, está consentido. Na Lei Geral de Proteção de Dados não existe consentimento tácito. O silêncio não quer dizer que você consentiu. Você precisa literalmente clicar e consentir ou não consentir. E aí eles podem fazer isso ou aquilo com os seus dados. E muitos sites, eles enganam você, ele te dá a possibilidade assim, eu aceito e aí eu tenho acesso ao site, ou eu não aceito e eu não tenho acesso ao site. E aí a escolha é tua, você quer dar o consentimento, às vezes você dá um consentimento genérico, você não sabe nem para que você está dando, mas você quer usar aquele site, então você dá o consentimento. Então cuidado com o que você anda aceitando, cuidado com o que você anda consentindo, que já foi feito, inclusive, uma época aí atrás, eu não lembro o site, que as pessoas consentiam que uma empresa chinesa tivesse, russa ou chinesa, não me lembro, tivesse acesso a esses dados. Olha como é sério. Então, cuidado com os sites que você quer acessar, quais são os consentimentos que você está dando. Começa a ler aqueles textos chatos que tem
na parte do que você está consentindo para usar os seus dados, tá bom? Eu sei que é chato, gente, mas agora os seus dados estão valendo mais que o petróleo, lembra que eu falei? Então, cuida deles, senão ele vai estar aí, como diz, arroz de festa em todo lugar e não vai mais ter valor. Vamos lá. Então, uso, né? Qual o consentimento? Aí você cisma que você não quer mais consentir. Não, eu não quero mais. Eu comprei naquela loja, aquela loja está me mandando muita propaganda, está enchendo o meu saco, não quero mais consentir. Vou entrar lá e tirar o meu consentimento. Isso é, eu vou pedir a exclusão dos meus dados. Aí eu vou entrar lá no site, em algum lugar, ou quando eu recebo um e-mail tem que ter um lugar de unsubscribe, ou seja, eu quero tirar, não quero mais ser inscrito nesse site, ou você vai ter algum lugar lá que você vai clicar para tirar o consentimento. Agora é lei, é obrigatório. Se você entrar em um site e não tiver o nome da pessoa responsável por isso lá na política de privacidade, você pode denunciar esse site lá no Procon, tá bom? Porque não pode, todo site tem que estar lá. Política de privacidade, você clica na política de privacidade, no final tem que estar lá escrito quem é o encarregado de proteção de dados ou o DPO, que é o Data Protection Officer, que é responsável por isso, e um e-mail para que você possa entrar em contato com ele e questionar quais são os consentimentos que você deu, como esses dados estão sendo usados, e se você quer pedir a exclusão desses dados, ele tem que te dar quanto tempo esses dados serão excluídos e como vai ser feito o descarte. Como assim o descarte? Não é só apertar o delete e some? Não, quando você aperta o delete, ele vai para uma caixa de excluídos temporariamente. Será que vão ser excluídos para sempre mesmo? Qual o tempo que vai demorar para os teus dados saírem da base de dados dessa empresa? Então, esse DPO, esse encarregado de proteção de dados, tem o objetivo, tem o dever de te falar, olha, o seu pedido de exclusão está aqui na minha fila, e ele vai ser excluído em 5 dias, em 2 dias, automático, e você pode pedir depois uma prova de que realmente foi excluído. Olha quanta informação que eu estou trazendo para você aqui hoje. Mas o principal que eu preciso que você entenda, os seus dados pessoais agora valem muito dinheiro. Para de informar os seus dados pessoais a quem quer que seja. Entenda isso de uma vez por todas. Então, qual que é a vida útil dos seus dados? Coleta, armazenamento, uso, exclusão e descarte, tá? São os cinco fases de um dado quando ele entra na base de dados de uma empresa. Deixa eu tomar uma aguinha. E aí você pode falar assim para mim, nossa Silvia, que tema gostoso, né? Que coisa nova, que coisa legal. Então eu tenho uma coisa para falar para vocês. O encarregado de proteção de dados, ou o DPO, por que a gente chama de DPO, Data Protection Officer? Porque internacionalmente esse é o nome que é dado para o profissional encarregado de proteção de dados. Aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, o nome é encarregado de proteção de dados. Lá no exterior é falado DPO, né? DPO, Data Protection Officer. Esse é o cara que vai implementar a Lei Geral de Proteção de Dados nas empresas e vai se comunicar com os titulares, com você, se você questionar algo, e também com a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, quando a NPD questionar algo em alguma empresa, é esse encarregado que tem que dar a satisfação lá para o órgão. E esse órgão, ele vai poder cobrar multas altíssimas, e a gente vai falar disso em outras aulas, tá? O que eu quero que você entenda hoje, que a live de hoje é para falar só sobre dados pessoais e a importância deles. Eu espero que vocês tenham entendido. Você sabe que o seu rosto é um dado pessoal? Por exemplo, eu tenho um iPhone que ele faz a identificação da minha face para eu entrar, por exemplo, no aplicativo do meu banco, para eu acessar o próprio celular, né? Quando eu estou de máscara eu não consigo, eu tenho que digitar lá uma senha porque ele não identifica o meu rosto com máscara. Ou eu tiro a máscara ou eu digito lá uma senha porque o meu celular é protegido, né? Então eu coloco na frente do meu rostinho, ele aparece lá, ele abre o celular e eu consigo trabalhar no celular. Então o seu rosto também, a sua digital, a íris, o seu DNA, tudo que identifica você como indivíduo é um dado pessoal. E eu quero que você entenda que existem dados pessoais que são sensíveis. Então, eles podem identificar você e pode haver até discriminação.
A LGPD, ela prima por essa segurança contra a não discriminação. Eu até fiquei bem chateada quando eu fui, ano passado, eu entrei no Sírio-Libanês, né? Eu fui passar no UPS lá, que eu tava com, acho que dor no rim. Aí eu fui passar lá nossa, não foi ano passado não, foi ano retrasado. Olha como o tempo passa. Esse ano, com a história de pandemia, parece que a gente não viveu esse ano, né? Então eu até esqueci, foi em 2018, eu fui ao Sírio-Libanês e na hora que eu estava preenchendo a ficha cadastral para poder passar no pronto-socorro, tinha uma pergunta lá que me incomodou. Qual é a sua religião? Isso é um dado extremamente sensível e aquilo me incomodou. E eu questionei a mocinha que estava me atendendo, né, da recepção. Eu falei, por que tem essa pergunta aqui? Aí ela me explicou o motivo e fez muito sentido para mim. Ela falou porque tem determinadas religiões, por exemplo, que não autorizam determinados procedimentos dentro do hospital. Por exemplo, transfusão de sangue. Então, se você tiver essa religião, a gente já sabe que não vai poder fazer transfusão de sangue em você. Falei, ah, que interessante, aí fez sentido para mim, porque aquilo tinha me incomodado muito. Por que querem saber minha religião? Não é? Então, hoje em dia, quando você for fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, você vai se candidatar a um emprego, dados sensíveis que não devem mais ser pedidos, religião, se você fuma, sua identidade de gênero, qual a sua posição política, porque isso tudo pode ser objeto de discriminação. Ah, não, eu não vou contratar aquela pessoa porque ela fuma. Isso é um modo de discriminação. Ah, não, eu não vou contratar essa pessoa porque ela tem determinado viés político. Isso é uma discriminação. Não, eu não vou contratar essa pessoa porque ela é de determinada religião. Isso é uma discriminação. E não pode haver discriminação na hora da contratação profissional. Então, se tiver esse tipo de pergunta na hora que você está se candidatando a alguma vaga de emprego, questiona a empresa. Fala assim, por que tem essa pergunta aqui? Você conhece a Lei Geral de Proteção de Dados? Lá protege os meus dados sensíveis, eu não preciso dar essa resposta. Olha só que sério. E se você chega para fazer um procedimento e perguntam para você se você tem alguma doença? Você é obrigado a informar as doenças que você tem ou não? E aí vamos lá. Do ponto de vista da LGPD, você não precisa. Mas e do ponto de vista do tratamento? E se você esquece de informar que você é hipertenso, o médico não sabe, e ele te dá um remédio que vai despertar mais ainda a sua hipertensão e pode causar um infarto? Então, quando você for fazer um tratamento, até para você prevenir a sua saúde, é bom que você dê, mesmo que a LGPD proteja você contra você ser obrigado a dar esse tipo de informação, porque aquela informação pode ser a diferença entre a vida e a morte para você. Você pode esquecer de informar que você é alérgico ao medicamento e o médico te dá aquele medicamento, fecha a tua glote e você não respira e morre. Então, olha como é sério. Você tem os dados protegidos, mas você tem o livre-arbítrio para quem você vai dar, o momento que você vai dar e se vale a pena você dar. Imagina que uma empresa vai recrutar você como funcionário e ele pergunta qual é o seu viés político. Você é de direita, de esquerda, é do centro, é liberal, neoliberal? Qual é a sua posição? E você não quer responder. E você precisa muito daquele emprego. E aí você responde. E aí você é contratado. E se você não tivesse respondido, você poderia ter sido descartado. Então, tudo vai do seu livre-arbítrio. O ideal é que a empresa não faça isso. Você pode questionar o motivo daquela pergunta. Mas é o seu livre-arbítrio para quem você entrega os seus dados pessoais. Mas, uma vez entregue, a empresa tem que dar a informação do que ela vai fazer com aqueles dados. Vamos dar aqui um outro exemplo bem concreto. Eu vou me candidatar a uma vaga de emprego e eu entrego o meu currículo com todos os meus dados, inclusive meu RG, meu CPF, esses dados mais sensíveis também, porque eu quero muito aquela vaga, e aí eu não sou contratado. Eu posso entrar em contato com aquela empresa e falar, escuta, eu entreguei os meus dados pessoais aí, o que vocês fizeram com isso? Ah, não, está aqui a nossa base de dados para futuras contratações. Eu quero que você tire essas informações da sua base de dados, porque a gente sabe que quando a empresa for abrir uma nova vaga, ela vai de novo pedir novos currículos. Ela nunca usa a base antiga, a gente sabe disso. Até porque eles querem ver quem vem de novo, porque aquelas pessoas que estavam lá já foram analisadas.
e não entraram naquela vaga. Então você pode pedir que aquele dado que você informou para aquela empresa seja excluído e feito um descarte, e depois de determinado tempo você pode questionar a empresa se eles ainda têm aquele dado pessoal seu. Olha como é importante isso. Então, em todo lugar que você deu consentimento, dá uma pensada se vale a pena você ter esse consentimento, essas pessoas terem os seus dados pessoais, porque os dados pessoais agora, cada vez mais, eles são ouro ou petróleo. Então, presta atenção nos seus dados pessoais, eles valem muito e você pode questionar como que as empresas estão tratando, armazenando e eventualmente descartando os seus dados pessoais. Uma outra coisa importante, lembra que eu falei no começo da live? E se você é um empresário? Se você é um empresário, nós vamos falar sobre as obrigações que você tem daqui em diante na próxima live da semana que vem, que vai ser incrível para falar para você, empresário, os cuidados que você precisa ter agora com a LGPD. Você que tem um CNPJ pequenininho ou uma grande empresa, as implicações são as mesmas. As multas, as sanções, as disciplinas, o que pode acontecer até com o seu quadro de dados, todo o seu banco de dados, ele pode ser bloqueado, congelado, você pode perder o direito a usá-lo. É muito sério e nós vamos falar isso na semana que vem, mas por hoje eu acho que vocês entenderam bem como é muito importante. Você tem um site na internet? Semana que vem nós vamos falar como que você tem que tratar esse site agora. Você coleta informação dos seus clientes para fazer vendas online, para fazer vendas presenciais, você coleta qualquer tipo de dados dos seus funcionários. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Então é muito importante que vocês prestem atenção que a partir de agora, nos canais da Silvia, na SAP Treinamentos, no Sucesso em Alta Performance e aqui no meu canal do YouTube, nós vamos falar muito sobre isso, porque eu quero que você tenha sucesso em alta performance, e para que você tenha esse sucesso, você precisa entender que o mundo está mudando, e a pandemia, ela trouxe essa mudança mais ainda rápido. Então eu sempre brinco que nós adiantamos 5 anos em 3, 4 meses, porque nós entramos na pandemia em março, saímos dela em agosto, setembro, e o mundo era outro. O teletrabalho foi colocado, você passou a ter novos padrões de compras na internet, né? Eu que não tinha o padrão de fazer compras na internet, comecei a comprar, eu achava tão legal, gente, você compra um negócio, no outro dia tá na sua casa. Teve compras que eu fiz que chegou no mesmo dia, eu fiquei encantada com a rapidez da logística. Então as empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente ao tal do lockdown, onde as pessoas não podiam sair, né? Ou podiam até ir no mercado fazer compras, mas tinham medo de se expor ao tal do coronavírus. Então, como foi a mudança de comportamento das pessoas? E a gente brinca, né? Qual é o novo normal? Eu vou falar, eu curti ficar em casa, eu curti muito não ter que sair para mais nada, economizei dinheiro pra caramba, porque você economiza em gasolina, e coitado dos postos de gasolina que devem ter tido um prejuízo enorme. Você economiza em estacionamento, sim, muitos estacionamentos eu já vi fechados, porque o IPTU deles, o aluguel do espaço deles é muito caro e não tinha ninguém lá, ninguém podia estar lá. Então você economiza naquele lanchinho que você toma quando você sai, naquela comprinha que você faz por impulso quando você vê uma vitrine. Então olha quanta coisa você acabou economizando. Eu economizei muito dinheiro e ganhei muito dinheiro também, porque eu já estava aqui na internet fornecendo informações para vocês. Tem alguns cursos que eu também faço, eu transformo a sua vida 3 meses, né? Em 3 meses você sai de uma vida comum para uma vida extraordinária através do treinamento Sucesso em Alta Performance. Temos o treinamento também Meditação para a Liberdade, onde a gente ajuda você a mudar de vida completamente através da meditação. Temos os treinamentos também na Lei Geral de Proteção de Dados, então é muita coisa. A gente conseguiu se colocar na internet, e se você ainda não tá, eu vou usar a frase do Bill Gates. O Bill Gates dizia assim: no futuro, e olha que o futuro está bem pertinho, no futuro haverá 2 tipos de empresa: as que fazem negócios pela internet e as que não fazem negócios. E aí eu pergunto para você, você já está na internet?
a sua empresa, o seu modelo de negócio já está na internet? Você está pensando em trabalhar na internet? Então você precisa entender tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o que ela impacta no seu negócio físico e no seu negócio virtual ou no seu negócio online. É muita informação que eu trouxe aqui para você. E olha, eu vou falar, o mundo está mudando. Ou você muda com ele, ou você fica para trás. Eu sempre falo que 65% das pessoas que estão hoje no ensino médio vão trabalhar em profissões que não existem ainda. E essa profissão de DPO ou encarregado de proteção de dados é uma delas. Não existia até o dia 18/9/2020. Ela é novinha e você que entende um pouco de Lei Geral de Proteção de Dados ou não entende nada de Lei Geral de Proteção de Dados, você pode fazer cursos e especializações nessa área. É uma nova profissão. Nós temos, deixa eu até colocar aqui na internet para pesquisar que eu não lembro o número exato aqui, ó. CNPJs ativos no Brasil em 2020. Vamos ver. 21.279.341 CNPJs. 21.279.341 CNPJs ativos no Brasil hoje. Todas essas empresas vão precisar de um profissional de proteção de dados, de um encarregado de proteção de dados. Tá vendo o tamanho desse mercado? Você entendeu o tamanho desse mercado? Então não perde tempo. Se você quiser saber mais informações sobre isso, você vai encaminhar um e-mail para suporte@dpomais.com.br. suporte@dpomais.com.br para você saber como que você pode se colocar nesse mercado, nesse momento e aproveitar essa profissão que está pagando muito bem, porque tem poucos profissionais no mercado e uma demanda gigantesca. Então, eu estou trazendo aqui para você uma oportunidade de carreira com um investimento minúsculo. Quanto que custa uma faculdade? Com um investimento muito pequeno, você se torna um Data Protection Officer ou um encarregado de proteção de dados e já pode implementar a Lei Geral de Proteção de Dados nesses 21 milhões de CNPJs que vão precisar dele daqui em diante. Gente, eu espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você. Você tenha aprendido quanto que vale os seus dados pessoais, aonde você pode entregar, quando convém você entregar, aonde você precisa tirar o consentimento para que você possa atingir o seu sucesso em alta performance, não ser enganado. Esqueci de falar uma coisa antes de finalizar. Qual é o prejuízo de você entregar o seu dado pessoal a uma empresa e esse dado vazar? Vamos lá, hoje em dia, abrir uma empresa é muito fácil. Eu consigo abrir uma empresa se eu tiver o seu nome, o nome da sua mãe, sua data de nascimento, RG, CPF e um e-mail e um telefone. Com esses dados, 7 dados seus, eu consigo abrir uma empresa no seu nome. E eu posso acabar, destruir o seu nome. Eu faço empréstimos, tudo no seu nome, eu faço 1000 coisas e acabo com o seu nome. Muitas pessoas já passaram por isso. Teve uma época que o INSS tinha um bug que muitos velhinhos tiveram... Velhinhos não, agora fez sacanagem, né? Muitos idosos aposentados, meu marido vai me matar, que ele é um desses. Muitos idosos ou aposentados estão ali... tiveram ali empréstimos feitos em seu nome sem eles quererem, por uma fraude no sistema. E fraude é o que mais vai acontecer. Você viu hoje quantos vazamentos eu falei que vocês tiveram? Então presta atenção. Se uma pessoa tiver o seu nome, seu RG, seu CPF, eles podem comprar produtos e serviços pela internet, podem comprar celulares, né, linhas de celulares pré-pagos, podem abrir contas lá no Netflix, podem abrir contas em TV paga. Olha quanta coisa pode ser feita se o seu dado for vazado. Então para de entregar seus dados aí, porque quando eles vazam, você pode ter um prejuízo financeiro gigantesco. Silvia, e se eu tiver esse prejuízo financeiro gigantesco? Você pode buscar a justiça através do PROCON, dos juizados especiais, para pedir uma indenização contra essa empresa que vazou seus dados.
Tá bom, gente? Então espero que tenha sido de muito valor todas essas informações que eu dei hoje. Dúvidas, envie para suporte@dpomais.com.br. Se você também quiser ser o encarregado de proteção de dados, essa nova profissão que se abriu, também coloca lá suporte@dpomais.com.br, que eu vou ter prazer de responder lá para você também. Gratidão por você estar comigo até agora e não tenha medo não, envie perguntas porque esse tema é novo e tem pouca gente que sabe falar sobre ele. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. E não se esqueça, os seus dados pessoais agora valem muito dinheiro. Até a próxima!